Olá, pessoal. Tô eu aqui, há muito tempo não falo, né? E resolvi falar porque começou um ano novo astrológico, agora dia 20. E eu quis falar desse ciclo que se inicia, de ciclos que são maiores, né? E que esse ciclo menor está inserido dentro de ciclos maiores. Os ciclos maiores, como eu venho falando, eles lidam com consciência, né, cooperação, valores da humanidade hoje. Valores que estão ligados a um sistema consumista, aonde tudo se constrói, né, num capitalismo, no consumo, e esses valores nesses ciclos maiores, eles têm que ser mudados, porque o ecossistema não resiste a isso, né? A população da Terra, na quantidade hoje, consumindo nos padrões que se espera, fica muito complicado para o equilíbrio do próprio planeta e da existência humana na Terra. Esses são os ciclos maiores que estão trabalhando isso. Urano em Touro, economia, né? Necessidade de cooperação, de consciência coletiva. Plutão entrando em Aquário, mexendo com as catástrofes naturais, mexendo com a possibilidade de desequilíbrio, né, do sistema ecológico, do biossistema terrestre. Então, Plutão está entrando em Aquário falando sobre isso, né? Netuno saindo de Peixes, mexendo, né? Está nos últimos graus de Peixes, mas ainda demora lá. E ele está mexendo com essas guerras de cunho religioso, mas que tem a ver com economia, de cunho ideológico, mas que tem a ver também com toda uma situação econômica, né? E Netuno vai entrar em Áries, que Áries é um signo que intensifica a questão das disputas, a questão Netuno, religião, Áries, guerra. Então temos esse cenário num grande ciclo, mas no pequeno ciclo que está se iniciando hoje, que hoje não, dia 20, que é do Ano Novo Astrológico, eu acho que o Brasil está equilibrado. Ele está equilibrado, a comunicação está melhor, né? A parte econômica está melhor. Então eu acho que tem uma coisa que está melhorada, né? E algumas diferenças diminuindo. Então acho que isso é bom. Isso é bom para a população, né? Que o mais importante é a população, não são os governantes. Então vamos lá. E os governantes deveriam trabalhar para essa população, né? Isso é o principal. Só que nós vamos começar o Ano Novo Astrológico já começando com 2 eclipses. Um no dia 25, que é o lunar, e um no dia 8, que é o solar, né? O do dia 25, que é o lunar, que já está aí, dia 25 já está aí, a lua rege as águas, e nós estamos imersos em água na região mais populosa do país. Bom, acho que isso deve ter um significado, né? Não deve ser à toa, porque as autoridades antes nunca tinham nos alertado da forma como alertaram. Eu acho que isso chama a atenção da gente por uma questão de que não dá mais para esconder as mudanças, a quantidade, a frequência. É frequência versus intensidade, né? Frequência versus intensidade ampliou tudo. Então não dá para botar debaixo do tapete. E como esse desequilíbrio sai muito caro, eles estão preferindo trabalhar com prevenção.
né? E com isso nós fomos assim severamente avisados de todas as ondas de calor e agora as ondas de chuva também. E justamente muito próximo a um eclipse lunar, né? E junto com esse eclipse lunar, mexendo com as nossas emoções. Por quê? Nós acabamos de passar uma pandemia há muito pouco tempo, onde tivemos que ficar isolados, não podemos sair de casa, e de novo uma pequena memória disso com os alertas dados, né? Curiosamente, eu acho que a Lua trabalhar com passado, com emoção, insegurança, medo, eclipse lunar, desculpa, tem a ver com isso. Já o eclipse solar, eu já vejo de uma outra forma. Ele vai ser total, né? E é a obscuridade da luz. Quando se obscurece a luz, por isso os antigos tinham medo do eclipse, eles achavam que era uma coisa mágica e uma maldição, né? É porque quando se obscurece a luz, você tira consciência, né? Se veja no escuro, no ambiente no escuro, você esbarra em coisas, você fica tateando, não anda direito. É como se você perdesse um pouco da noção de profundidade do que está por trás, né? Do como caminhar naquele lugar. Então, quando a gente tem um eclipse solar, de alguma forma obscurece alguma coisa para que outras coisas apareçam. Porque quando você fecha os olhos ou fica no escuro, você começa, se você se abrir, a perceber o que você não perceberia de olhos abertos. Porque tem um mundo de sensação, um mundo de percepções que não ficam visíveis, né? Quando a luz está à mostra. E eu espero que no dia 8, todos nós consigamos fazer exatamente isso. Perceber energias e possibilidades que não estão tão visíveis para a gente. E que naquele momento a gente crie alguns laços de consciência. Aproveite esse momento para algumas consciências e algumas construções, inclusive internas.